No inverno de 2018, enquanto Curitiba se enfeitava para as festas juninas, Helena, uma enfermeira de 41 anos, abriu as portas de seu apartamento no tranquilo bairro Água Verde para um jovem afegão que dizia ser estudante de engenharia. Um gesto de solidariedade que logo se transformou em um romance inesperado, com flores, bilhetes e promessas. Mas por trás dos gestos românticos escondia-se um segredo perturbador. Ligações misteriosas, saídas noturnas e documentos escondidos começaram a despertar suspeitas. A descoberta de um pendrive esquecido no computador de Helena revelaria uma trama sinistra, capaz de transformar um sonho de recomeço em um pesadelo. Esta é a história de como a bondade de Helena foi explorada por uma rede internacional de golpes do amor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Helena era enfermeira, trabalhava em Curitiba, mãe solo, queria recomeçar a vida após o divórcio. Morava no Água Verde, um bairro tranquilo. Era junho de 2018. Início do inverno. Curitiba se preparava para as festas juninas. Um jovem afegão procurou Helena. Ele disse ser estudante de engenharia, precisava de um lugar para ficar. Helena ofereceu sua casa. Ela acreditava em ajudar o próximo. Acolheu o estrangeiro. Julho chegou. As noites frias de Curitiba se intensificaram. Helena e o jovem afegão, que se apresentava como Najib, passavam mais tempo juntos. Ele a presenteava com flores, deixava bilhetes românticos. Mensagens de celular comprovam o início do relacionamento. Najib demonstrava carinho e atenção. Helena se sentia envolvida. Um romance inesperado florescia em meio ao inverno curitibano. As mensagens mostram Najib elogiando Helena. Falava de seus olhos, de seu sorriso. Dizia sentir-se acolhido por ela, agradecido por sua generosidade. Helena respondia aos elogios, demonstrava afeto. As conversas se tornavam mais íntimas. Planos para o futuro eram discutidos. Jantares, passeios, viagens. Najib falava em se estabelecer no Brasil, construir uma vida ao lado de Helena. O afegão parecia apaixonado. Helena, solitária após o divórcio, correspondia ao afeto. Acreditava ter encontrado um novo amor. O inverno rigoroso de Curitiba contrastava com o calor do romance que nascia no apartamento de Helena. Agosto chegou. O frio persistia em Curitiba. A rotina de Helena parecia tranquila, mas alguns sinais começaram a incomodar. Najib passou a receber ligações tarde da noite. Falava em outro idioma. Helena não entendia. Ele se esquivava quando ela perguntava sobre as ligações. Dizia ser de familiares no Afeganistão. As saídas de Najib também se tornaram frequentes. Ele saía à noite. Voltava tarde. Às vezes, de madrugada. Helena questionava. Najib inventava desculpas. Reuniões de estudo, encontros com amigos. As explicações pareciam vagas. Helena sentia que Najib escondia algo. A inquietação crescia. Um dia, limpando a casa, Helena encontrou documentos escondidos no guarda-roupa de Najib. Eram papéis em árabe, outros em inglês. Ela não conseguia decifrar o conteúdo. Fotografou os documentos com o celular. Enviou para uma amiga que falava inglês. A amiga traduziu alguns trechos. Eram informações sobre vistos, passaportes, rotas de viagem. Nada que explicasse a situação de Najib como estudante de engenharia. A desconfiança de Helena se intensificou. Ana, vizinha de Helena, também notou as mudanças no comportamento de Najib. Ela via o afegão entrando e saindo do prédio em horários incomuns, com malas, mochilas, às vezes acompanhado de pessoas que Helena nunca tinha visto. Ana comentou com Helena sobre as movimentações estranhas. Disse que se preocupava. Achava Najib suspeito. Helena
Dividida entre o afeto por Najib e as evidências que se acumulavam, começou a questionar a própria percepção. Seria Najib quem ele dizia ser? Ou estaria ela sendo enganada? A sombra da suspeita pairava sobre o romance de inverno. O medo e a incerteza começavam a tomar conta de Helena. Gabriel, filho de Helena, tinha 15 anos. Gostava de jogos eletrônicos. Usava o computador da mãe com frequência. Certa tarde, Gabriel conectou um pendrive na entrada USB. Queria transferir alguns arquivos. O computador exibiu uma mensagem de erro. O pendrive não era reconhecido. Gabriel tentou novamente, sem sucesso. Desconectou o dispositivo, guardou na gaveta da mesa. Esqueceu do pendrive. Dias depois, Helena precisou usar o computador. Abriu a gaveta, encontrou o pendrive. Lembrou do filho. Perguntou se ele sabia de quem era. Gabriel negou. Disse que nunca tinha visto aquele dispositivo. Helena examinou o pendrive. Era pequeno, preto, sem nenhuma identificação. Decidiu conectá-lo ao computador. Dessa vez, funcionou. Uma pasta com arquivos apareceu na tela. Helena clicou na pasta. Diversas fotos foram exibidas. Eram fotos de passaportes, mas algo chamou sua atenção. As fotos pareciam adulteradas. Os nomes e as datas de nascimento não coincidiam com as fotografias. Havia passaportes brasileiros, americanos, europeus, todos com indícios de falsificação. Helena continuou a explorar os arquivos. Encontrou uma planilha. Nela, uma lista de nomes de mulheres brasileiras, com endereços, telefones, datas de nascimento. Helena reconheceu alguns nomes, amigas, colegas de trabalho. A lista continha mais de 50 nomes, a maioria de Curitiba, algumas de outras cidades do Paraná. Helena sentiu um frio na espinha. Aquele pendrive não pertencia a seu filho, pertencia a Najib, e o conteúdo era perturbador. O relatório da perícia, posteriormente, confirmou a data da descoberta do pendrive, agosto de 2018. O documento detalhou os arquivos encontrados, fotos de passaportes falsos, a lista de mulheres e outras informações relevantes para a investigação. Aquele pendrive esquecido se tornou a pista-chave para desvendar o segredo que Najib escondia. Aquele segredo que transformaria a vida de Helena em um pesadelo. Najib não era estudante de engenharia. Ele usava nome falso. Seu verdadeiro nome era Omar. Omar fazia parte de uma rede criminosa. Aplicavam o golpe do amor. Conquistavam mulheres. Depois, exploravam financeiramente. Usavam as vítimas como mulas em esquemas de imigração ilegal. O objetivo era obter dinheiro e facilitar a entrada de outros membros da quadrilha no Brasil. O romance com Helena fazia parte do plano. As flores, os bilhetes, as mensagens de amor. Tudo era falso, uma encenação, uma manipulação calculada. As ligações noturnas eram para outros membros do grupo. Discutiam estratégias, planejavam os próximos passos, as saídas à noite, encontros com outras vítimas. Omar repetia o mesmo padrão com várias mulheres. A lista no pendrive confirmava isso. Nomes, endereços, informações pessoais, um catálogo de mulheres enganadas. Helena era apenas mais uma vítima. O golpe do amor é uma prática cruel. Explora a vulnerabilidade emocional, a solidão, o desejo de encontrar um companheiro. Os criminosos se aproveitam da boa-fé, da gentileza, da ingenuidade, criam laços afetivos, conquistam a confiança, depois roubam dinheiro, destruem vidas. O caso de Helena era um exemplo claro disso. Ela abriu sua casa, ofereceu abrigo, depositou sua confiança em um estranho e foi enganada, manipulada, usada. A verdade era cruel, dolorosa, difícil de aceitar, mas Helena precisava encarar a realidade, entender que o amor que sentia era uma ilusão.
Uma mentira construída por um criminoso frio e calculista. O golpe do amor havia atingido em cheio o coração de Helena, deixando marcas profundas, cicatrizes que levariam tempo para curar. Ana prestou depoimento à polícia. Relatou o que viu. As movimentações suspeitas no apartamento de Helena, Najib entrando e saindo em horários incomuns, com malas e mochilas, acompanhado de pessoas desconhecidas. Ana confirmou que nunca tinha visto aquelas pessoas com Helena antes. Disse que as visitas eram sempre rápidas. Entravam e saíam do prédio sem cumprimentar ninguém. Pareciam evitar contato. Ana descreveu as características físicas dos indivíduos. Homens e mulheres, jovens, roupas discretas, sem características marcantes. Ana também mencionou as ligações telefônicas de Najib. Disse que ouvia as conversas em outro idioma, em tom baixo, como se Najib quisesse esconder algo. Ana afirmou que se preocupou com Helena. Percebeu que a vizinha estava diferente, mas quieta, distraída, como se carregasse um peso. O depoimento de Ana corroborou as suspeitas de Helena. As informações sobre as movimentações estranhas, as visitas misteriosas, as ligações secretas, tudo se encaixava. A polícia passou a considerar Ana uma testemunha-chave no caso. Seu relato reforçou a necessidade de aprofundar as investigações. A polícia solicitou as gravações das câmeras de segurança do prédio para identificar as pessoas que visitavam Najib. O depoimento de Ana foi fundamental para confirmar que Helena não estava imaginando coisas. Havia algo errado acontecendo, e Najib estava no centro daquela situação suspeita. Helena decidiu procurar a polícia. Levou o pendrive, mostrou as fotos dos passaportes falsos, a lista de mulheres, relatou o comportamento suspeito de Najib, as ligações secretas, as saídas noturnas, os documentos escondidos, contou sobre o romance, a forma como foi conquistada, os presentes, as juras de amor. Helena se sentia envergonhada, humilhada, mas sabia que precisava denunciar, não apenas por ela, mas por outras mulheres que poderiam ser vítimas do mesmo golpe. A delegacia ficava no centro de Curitiba, um prédio antigo, impessoal. Helena se sentiu intimidada, mas estava determinada. O delegado responsável pelo caso era o Dr. Torres, homem experiente, já havia trabalhado em casos semelhantes. Torres ouviu atentamente o relato de Helena, examinou o pendrive, analisou as fotos dos passaportes. A lista de mulheres. Percebeu a gravidade da situação. O delegado Torres explicou o procedimento. A denúncia seria registrada. Um inquérito seria aberto. A polícia investigaria o caso, buscaria provas, testemunhas. A partir daí, o Ministério Público avaliaria se havia elementos suficientes para oferecer denúncia à Justiça. Helena forneceu todas as informações que possuía: nome, endereço, telefone de Najib, detalhes sobre o relacionamento, as datas dos encontros, as conversas. As mensagens de celular. O delegado Torres solicitou que Helena entregasse seu celular para a perícia, para extrair as mensagens trocadas com Najib. Helena concordou. Sabia que era importante colaborar com as investigações. O delegado Torres tranquilizou Helena. Disse que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para prender Najib e desmantelar a rede criminosa. Helena deixou a delegacia aliviada. Sentia-se amparada, confiante na justiça, mas também com medo das consequências da denúncia. Medo de Najib, do que ele poderia fazer. A investigação estava apenas começando, e Helena sabia que o caminho seria longo e difícil. A especialista em crimes digitais recebeu o pendrive, conectou o dispositivo ao computador forense, iniciou a análise. O software especializado varreu o pendrive,
Identificou todos os arquivos, fotos, documentos, planilhas, vídeos. A especialista examinou as fotos dos passaportes. Utilizou um software de comparação facial. Confrontou as imagens com o banco de dados da polícia. Havia registros de passaportes semelhantes, mas os nomes e as datas de nascimento não coincidiam. A especialista confirmou a falsificação, utilizou técnicas de análise de imagem, identificou pixels alterados, sinais de manipulação digital. As fotos haviam sido editadas, rostos substituídos, informações modificadas. A especialista analisou a lista de mulheres, nomes, endereços, telefones, datas de nascimento. Cruzou os dados com informações disponíveis em bancos de dados públicos. Confirmou a identidade das mulheres. A maioria residia em Curitiba, algumas em outras cidades do Paraná. A especialista encontrou outra pasta no pendrive. Continha extratos bancários, transferências eletrônicas, valores altos, em diferentes moedas. As contas bancárias estavam em nomes falsos, mas havia um padrão. As transferências seguiam sempre o mesmo roteiro, de contas no exterior para contas no Brasil. E depois para contas em outros países. A especialista rastreou as transações, identificou os bancos envolvidos, as agências, as datas das operações. As informações foram repassadas à polícia. A especialista também encontrou arquivos de áudio no pendrive. Eram gravações de conversas telefônicas, em diferentes idiomas. A especialista utilizou um software de reconhecimento de voz. Identificou alguns trechos em português. As conversas mencionavam nomes, endereços, valores, datas. As informações coincidiam com os dados encontrados nos extratos bancários e com as informações fornecidas por Helena. A especialista extraiu as impressões digitais do pendrive, comparou com o banco de dados da polícia. Não houve correspondência. As impressões digitais não estavam registradas. A análise forense do pendrive forneceu evidências cruciais para a investigação. A falsificação dos passaportes, a lista de mulheres, os extratos bancários, as gravações de conversas telefônicas. As informações coletadas pela especialista ajudaram a polícia a entender o funcionamento do golpe e a identificar os envolvidos. O pendrive se tornou uma peça fundamental no quebra-cabeça da investigação. A análise forense desvendou os segredos escondidos nos arquivos digitais e contribuiu para a prisão de Omar e o desmantelamento da rede criminosa. Helena recebeu uma ligação. Número desconhecido. Atendeu. Uma voz masculina. Falava em português, com sotaque estrangeiro. A voz disse: "Sabemos que você foi à polícia, sabemos o que você contou, é melhor ficar quieta, não se meta onde não é chamada." Helena desligou, o coração disparado, as mãos trêmulas. Medo. Sentiu um frio na espinha. Reconheceu o sotaque, parecia com o de Nadib, mas a voz era diferente, mais grave, mais ameaçadora. Helena não contou a ninguém sobre a ligação. Tinha medo. Medo de represálias, medo por sua segurança e pela segurança de seu filho. As ameaças continuaram, mensagens de texto, ligações de números diferentes, sempre com o mesmo recado: "Fique quieta, não se meta." Helena passou a ter medo de sair de casa. Olhava para os lados na rua, desconfiada. Trancava todas as portas e janelas do apartamento. Reforçou a segurança, instalou câmeras, avisou os porteiros do prédio, pediu que não deixassem ninguém entrar sem sua autorização. Helena vivia em estado de alerta, assustada, insegura. A alegria havia desaparecido, substituída pelo medo, pela angústia, pela incerteza. O pesadelo que começou com um gesto de solidariedade se intensificava. As ameaças eram constantes, implacáveis.
Helena se sentia vulnerável, exposta, como um alvo fácil. A polícia havia prometido proteção, mas Helena não se sentia segura. Sabia que os criminosos eram capazes de tudo e que ela estava em perigo. O medo a consumia. A cada ligação, a cada mensagem, a cada sombra, a cada ruído, Helena revivia o trauma, a decepção, a traição. A angústia se tornava insuportável. A vontade de desistir de tudo, de fugir, de se esconder. Mas Helena resistiu. Precisava ser forte, pelo seu filho, por si mesma, pela justiça. A polícia solicitou autorização judicial para interceptar as ligações de Najib. O juiz concedeu o pedido. A interceptação telefônica foi autorizada por um período inicial de 30 dias. Os policiais instalaram o equipamento de escuta. As ligações de Najib passaram a ser monitoradas. Gravação 24 horas por dia. As conversas eram gravadas, transcritas, analisadas. A polícia buscava provas, informações sobre o esquema criminoso, a identidade dos outros envolvidos. As ligações revelaram a complexidade do golpe. Najib, ou Omar, como era seu verdadeiro nome, mantinha contato com diversas pessoas, no Brasil e no exterior. As conversas eram em diferentes idiomas, árabe, inglês, português, algumas com códigos, gírias, expressões próprias do mundo do crime. Os policiais identificaram alguns nomes, apelidos, localizações, datas, valores. As informações eram fragmentadas, mas importantes, ajudavam a montar o quebra-cabeça. A polícia descobriu que Omar recebia ordens de alguém, um superior, localizado no exterior. As ligações revelaram o papel de Omar no esquema. Ele era responsável por recrutar as mulheres, conquistá-las, obter dinheiro, informações, documentos. Omar também era responsável por transportar objetos, malas, pacotes, de um lugar para outro, sem saber o conteúdo. Agia como mula, transportando drogas, dinheiro, documentos falsos. As ligações interceptadas comprovaram a participação de Omar em outros golpes, com outras mulheres, em diferentes cidades do Brasil. O modus operandi era sempre o mesmo: conquistar, seduzir, enganar, explorar. As gravações revelaram a frieza de Omar, a falta de empatia, o desprezo pelas vítimas. Ele falava das mulheres como objetos, mercadorias, sem qualquer sentimento. As ligações interceptadas foram transcritas, juntadas ao processo. Tornaram-se provas irrefutáveis contra Omar. As conversas gravadas confirmaram as suspeitas de Helena e ajudaram a polícia a desmantelar a rede criminosa. Setembro de 2018. A polícia monitorava Omar. Sabiam de seus planos. Ele pretendia sair do país. O destino, Turquia. A polícia obteve a informação através das ligações interceptadas. Omar havia comprado uma passagem aérea. Sairia de São Paulo. Aeroporto Internacional de Guarulhos. A polícia organizou uma operação. Objetivo: prender Omar em flagrante. A equipe se posicionou no aeroporto, disfarçados. Aguardaram a chegada de Omar. Ele desembarcou de um ônibus vindo de Curitiba. Carregava uma mala pequena, uma mochila. Caminhava tranquilamente pelo saguão. Parecia confiante, despreocupado. A polícia o seguiu, discretamente. Omar se dirigiu ao balcão de check-in. Apresentou o passaporte. Um policial se aproximou. Pediu os documentos. Omar entregou o passaporte. O policial examinou o documento. Conferiu as informações no sistema. O passaporte era falso. Nome e foto não coincidiam com os registros. O policial deu voz de prisão. Omar tentou reagir, mas foi contido pelos policiais. Algemado. Conduzido à delegacia do aeroporto. O boletim de ocorrência registrou a prisão. Data: 27 de setembro de 2018. Local:
Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo. Motivo: uso de documento falso e suspeita de envolvimento em esquema de golpe do amor. Na mala de Omar, a polícia encontrou mais documentos falsos, dinheiro em espécie, joias, objetos de valor, provavelmente pertencentes a outras vítimas. A prisão de Omar foi o primeiro passo para o desmantelamento da rede criminosa. A polícia continuou as investigações para identificar e prender os outros envolvidos. A notícia da prisão de Omar se espalhou rapidamente. Jornais, televisão, internet. A história de Helena e de outras vítimas veio à tona. A sociedade se chocou com a frieza dos criminosos, com a crueldade do golpe. A prisão de Omar trouxe alívio para Helena, mas o medo ainda persistia. As ameaças, o trauma, as marcas do golpe seriam feridas que levariam tempo para cicatrizar. Após a prisão de Omar, a imprensa divulgou o caso. Jornais de Curitiba publicaram reportagens. Telejornais locais exibiram entrevistas com Helena. A história ganhou repercussão nacional. Sites e blogs compartilharam a notícia. O caso de Helena levantou uma questão. Curitiba seria a rota do golpe do amor? Outras mulheres se manifestaram, relataram histórias semelhantes, vítimas do mesmo golpe, mesma abordagem, mesma estratégia. Homens estrangeiros, jovens, charmosos, com histórias tristes, precisando de ajuda. As mulheres, solidárias, ofereciam apoio, acolhiam os estrangeiros em suas casas, eram conquistadas, seduzidas, enganadas. Os relatos eram parecidos, presentes caros, juras de amor, promessas de casamento, viagens românticas. Depois, os pedidos de dinheiro, empréstimos, investimentos. As mulheres, apaixonadas, acreditavam nas histórias, entregavam suas economias, seus bens, suas vidas. A polícia recebeu diversas denúncias, casos semelhantes ao de Helena. As investigações se intensificaram. A polícia descobriu que Curitiba, de fato, havia se tornado rota do golpe do amor. A cidade, tranquila e acolhedora, atraía estrangeiros, turistas, estudantes e criminosos. A polícia identificou outros membros da quadrilha, brasileiros e estrangeiros, agindo em conjunto, aplicando o golpe em diversas cidades do país. Curitiba era apenas uma delas. As autoridades alertaram a população. Campanhas de conscientização foram realizadas, informativos distribuídos, palestras em escolas, universidades, associações de moradores. O objetivo era prevenir novos casos, orientar as mulheres, mostrar os riscos do golpe do amor. A polícia reforçou a segurança nos aeroportos. Aumentou a fiscalização de documentos, intensificou o controle de imigração. As autoridades brasileiras entraram em contato com as autoridades de outros países para trocar informações, compartilhar dados, colaborar nas investigações. O caso de Helena e de outras vítimas expôs a fragilidade da segurança pública, a facilidade com que criminosos estrangeiros entravam no país e aplicavam golpes. O caso também expôs a vulnerabilidade das mulheres, a solidão, a busca por um companheiro, o desejo de amar e ser amada, sentimentos que eram explorados pelos criminosos. O golpe do amor deixou marcas profundas em Curitiba, nas vítimas, nas famílias, na sociedade, um alerta para todos, um lembrete de que a gentileza e a solidariedade podem ser usadas contra nós e que a prevenção é a melhor forma de se proteger. Helena decidiu transformar sua dor em ação. Após o trauma do golpe, ela percebeu que muitas outras mulheres poderiam ser vítimas. Não queria que ninguém passasse pelo que ela passou. Começou a compartilhar sua história, primeiro com amigos e familiares, depois com a imprensa. Deu entrevistas a jornais e emissoras de televisão. Contou sua experiência de forma objetiva, sem drama, sem autopiedade.
Seu relato era direto, fatos, datas, evidências. Helena queria alertar outras mulheres sobre o golpe do amor. Mostrar como os criminosos agem, como manipulam suas vítimas, como exploram a vulnerabilidade emocional. Helena se tornou uma voz ativa na luta contra esse tipo de crime. Participou de campanhas de conscientização, organizadas por ONGs, associações de mulheres, órgãos públicos. Visitou escolas, universidades, empresas, deu palestras, distribuiu panfletos. Compartilhou informações nas redes sociais. Helena se tornou um símbolo de resistência, uma inspiração para outras vítimas. Seu depoimento encorajou outras mulheres a denunciar, a buscar ajuda, a romper o silêncio. Helena ajudou a criar grupos de apoio, onde as vítimas podiam compartilhar suas histórias, trocar experiências, receber suporte emocional e psicológico. Helena trabalhou em conjunto com a polícia, fornecendo informações, ajudando a identificar outros casos, colaborando nas investigações. Helena se tornou uma parceira importante na luta contra o golpe do amor. Seu trabalho de conscientização teve impacto significativo. Aumentou o número de denúncias. A polícia passou a investigar mais casos. Prender mais criminosos. Helena ajudou a desmantelar outras quadrilhas, a salvar outras mulheres. O legado de Helena foi de luta, de coragem, de solidariedade. Ela transformou sua experiência traumática em uma força para o bem. Ajudou a proteger outras mulheres da violência e da exploração. Helena se tornou uma referência na prevenção do golpe do amor. Seu nome se tornou sinônimo de alerta, de cuidado, de proteção. Helena deixou uma mensagem clara: a informação é a melhor arma contra o crime. A prevenção é o melhor remédio. O caso de Helena levanta uma questão crucial: até que ponto um coração aberto pode ser usado contra nós? A vulnerabilidade humana é um fator determinante para o sucesso do golpe do amor. Criminosos como Omar se aproveitam da solidão, da carência afetiva e do desejo de encontrar um parceiro. Exploram a boa-fé, a gentileza e a ingenuidade de suas vítimas. A manipulação é a principal ferramenta utilizada nesses golpes. Os criminosos estudam suas vítimas. Identificam suas fraquezas, seus medos, seus desejos e usam essas informações para criar laços afetivos, para construir uma relação de confiança, para se aproximar, para ganhar a intimidade. Os criminosos são habilidosos em criar personagens, interpretam papéis, contam histórias comoventes, demonstram afeto, carinho, atenção, fazem juras de amor, promessas de casamento, planejam um futuro juntos. Tudo para enganar suas vítimas, para fazê-las acreditar que encontraram o amor verdadeiro. A manipulação é sutil, gradual, insidiosa. Os criminosos se apresentam como vítimas, precisando de ajuda, de apoio, de um lugar para ficar, de dinheiro para resolver problemas urgentes. As vítimas, movidas pela compaixão, pela empatia, pelo desejo de ajudar, acabam caindo na armadilha. Oferecem abrigo, dinheiro, apoio emocional, sem perceber que estão sendo enganadas, manipuladas, usadas. O golpe do amor é um crime que deixa marcas profundas, não apenas financeiras, mas emocionais. Psicológicas. As vítimas se sentem traídas, humilhadas, envergonhadas, perdem a confiança nas pessoas, desenvolvem traumas, depressão, ansiedade. O impacto do golpe pode ser devastador. A recuperação é lenta, dolorosa, exige apoio psicológico, terapia, acompanhamento profissional. O caso de Helena serve de alerta. É preciso estar atento aos sinais, desconfiar de promessas fáceis, de histórias mirabolantes, de demonstrações exageradas de afeto. É importante investigar, questionar. Buscar informações,
Não se deixar levar pela emoção, pela paixão, pela ilusão de um amor perfeito. A prevenção é a melhor forma de se proteger do golpe do amor. Informar-se, conscientizar-se, compartilhar informações, alertar outras pessoas é fundamental para evitar que novas vítimas caiam nas garras desses criminosos. O golpe do amor é uma realidade. Explora a vulnerabilidade. Vítimas sofrem danos financeiros e emocionais. A prevenção é essencial. Desconfie de promessas exageradas. Investigue, questione, não se isole. Compartilhe suas experiências, procure ajuda se necessário. Esteja atento, proteja-se. Se você gostou deste documentário, diga-nos de onde está assistindo. Inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.